Olá! Bem-vindos a essa exploração sobre as 7 leis universais. Muitos as veem, como um verdadeiro guia para a gente entender como o universo funciona e qual é o nosso lugar dentro de tudo isso. Sabe aquela sensação de que a gente está navegando pela vida meio sem um mapa? É bem comum. Mas e se esse mapa existisse de verdade? E se existissem princípios que, uma vez que a gente entende, pudessem mudar completamente o jogo? Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai começar explorando o poder da mente, depois vamos ver essa conexão entre o que está dentro e o que está fora, mergulhando a dança dos opostos, analisar o poder das nossas escolhas e, para fechar, falar sobre o equilíbrio das energias que movem a vida. A ideia central aqui é que existem leis espirituais que governam a nossa jornada. E quando a gente se torna consciente delas e começa a aplicá-las, fica possível se conectar de verdade com o fluxo do universo, e aí sim manifestar coisas mais positivas na nossa existência. E o ponto de partida de tudo isso é a primeira e mais fundamental de todas as leis, a base para todo o resto, é a lei do mentalismo. Essa lei diz algo bem profundo. Tudo no universo é mente. E não estamos falando só do cérebro, não. É tudo que se pode ver, tocar. A realidade externa é, no fundo, uma manifestação direta do nosso mundo interno, dos nossos pensamentos. E as implicações disso no dia a dia são enormes, às vezes até meio surpreendentes. Pensa, por exemplo, numa promoção que surge no trabalho. Ela não veio do nada. Pode ser o resultado de meses de uma mentalidade focada, de acreditar no próprio valor, mesmo que de forma inconsciente. Tudo que se manifesta na vida de alguém foi, em algum nível, conectado pelo pensamento. Isso, claro, traz um senso de responsabilidade imenso. O ponto-chave é o seguinte: para mudar a realidade externa, o trabalho tem que começar por dentro, transformando a mente. E como isso fica ainda mais profundo? Bom, as próximas duas leis, a da correspondência e a da vibração, mostram exatamente como o nosso estado interno se espelha e se projeta no mundo lá fora. A lei da correspondência nos ensina sobre o macrocosmo e o microcosmo. Basicamente, o mundo externo é um espelho do nosso mundo interior. Tudo que acontece em grande escala é uma projeção do que está acontecendo em um nível micro, bem aqui dentro. E essa frase ilustra a ideia perfeitamente, né? Para ajudar a resolver os grandes problemas do mundo, como as guerras, é preciso primeiro olhar para os próprios conflitos internos. Ao curar o nosso núcleo, a gente ajuda a curar o todo. E aí vem a lei da vibração. Ela diz que tudo no universo é energia. Tudo está em movimento. Pensamentos, emoções, tudo vibra. Aquilo que não vibra mais está morto. E cada vibração tem uma frequência, e é essa frequência que cria a dimensão da nossa existência. O conceito é bem direto, na verdade. Quando alguém vibra em pensamentos e emoções de alta frequência, como alegria, coragem, a vida dessa pessoa se eleva para corresponder. E o contrário também é verdade. Vibrar em mágoas, medos, limitações atrai uma realidade que reflete exatamente isso. Ou seja, a mudança na vida exige, antes de tudo, uma mudança na vibração pessoal. Agora, a nossa exploração nos leva para a natureza dual e cíclica do universo. As próximas duas leis vão revelar essa dança constante e fascinante dos opostos. A lei da polaridade mostra que tudo no mundo é dual. Nada é absolutamente bom ou ruim. O que parece bom tem o seu lado ruim, e o que parece ruim também tem o seu lado bom. E isso traz uma certa leveza, né? Porque significa que tudo pode ser transformado. É só pensar no símbolo do Yin e Yang. O ser humano é luz e sombra. Sempre existe um ponto de luz e um ponto de sombra dentro de cada um de nós. O poder está em qual lado a gente escolhe alimentar no momento presente. E essa ideia de dualidade se conecta direto com a lei do ritmo. O universo pode até parecer caótico, mas por baixo de tudo, ele pulsa em um ritmo harmonioso, quase como uma grande sinfonia. Tudo é cíclico. Para que o novo possa nascer, o antigo precisa morrer. Esse é o ciclo universal: vida, morte e renascimento. Quando alguém se conecta e aceita esse fluxo natural, em vez de lutar contra ele, encontra abundância, leveza e força. Seguindo em frente, vamos para a lei que nos coloca firmemente no controle, falando sobre responsabilidade pessoal e o poder do agora. A sexta lei é a de causa e efeito, ou, como a gente costuma chamar, a lei do karma. A premissa é simples: nada acontece por acaso. Para cada ação existe uma reação. O que se vive hoje é, de alguma forma, um reflexo de ações passadas. É por isso que o estado de presença é tão importante. O hoje é a chave para modificar a vida.
Se hoje uma pessoa escolhe ter mais coragem, se abrir para o mundo, buscar autoconhecimento, ela está plantando as sementes de um futuro diferente. E, finalmente, a 7ª e última lei. Ela trata do equilíbrio das energias criativas que existem em tudo e em todos. A lei do gênero afirma que tudo no universo tem os princípios masculino e feminino. E aqui é muito importante deixar claro, isso não tem absolutamente nada a ver com gênero social ou identidade sexual. Estamos falando de qualidades energéticas, de arquétipos universais. Cada ser, cada projeto, cada ideia é o resultado da união e da dança desses dois princípios. O princípio feminino é a energia da intuição, do receber, do nutrir. É como a terra fértil onde a semente da criação germina. Pense em prosperidade, em beleza. Já o princípio masculino é a energia da ação, da força, do movimento para frente. É a estrutura, a visão, o espírito guerreiro que protege e avança. Um projeto, por exemplo, precisa da visão masculina para definir a meta e da intuição feminina para sentir o melhor caminho. O segredo para uma existência plena e harmoniosa é aprender a honrar e equilibrar essas duas energias dentro da gente, permitindo que cada um apareça no momento certo. E aí está o conjunto completo. As 7 leis universais. Do mentalismo ao gênero, elas se entrelaçam. Elas não funcionam sozinhas, sabe? Elas agem como um sistema elegante e completo. Um conjunto de orientações para a gente navegar pela existência. Então, a grande questão que fica é esta. Com acesso a este projeto, a este manual de instruções do universo, o que se pode escolher criar com esse conhecimento? A escolha, como sempre, é de cada um.